A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. A lição de hoje é a lição 10. O plano de livramento e o papel de Esté. O textuário vai nos dizer assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. Quando estamos esperando, ansiando que isso ou aquilo aconteça, que Deus se mova desta ou daquela maneira, e é bom saber que podemos descansar confiantes na bondade de Deus, na sabedoria de Deus. Ele vê coisas, sabe coisas que não sabemos. Ele nos ama. Podemos confiar em seu amor. Podemos confiar em seu propósito que ele prometeu fazer todas essas coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que esperam nele. A verdade prática nos diz assim: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. A leitura bíblica em classe se encontra em Esté, capítulo 4, do versículo 5 ao 17, e capítulo 5, do versículo 1 ao 3, versículos 7 e 8. Objetivos da lição: relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esté, considerar o processo de convencimento de Esté por Mardoqueu e demonstrar o plano de Esté diante do rei Assuero. Introdução da revista. Nessa lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esté em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. A palavra-chave é livramento. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que o slide dessa lição aí do lado, o slide estará disponível aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: o perigoso plano e o temor de Esté. Subtópico 1: lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esté soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esté precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Hataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esté. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Então, Esté é informada sobre o edito, e isso a entristece muito. Esté descobriu que Mardoqueu havia rasgado suas vestes e estava no portão, algo que ele não devia fazer no palácio. Ela, muito
carinhosamente envia roupas para seu pai adotivo para substituir as que ele rasgou, mas ele ficou tão triste que não as aceitou. Então Esther quer entender o que exatamente está acontecendo. Ela sabe que é algo muito ruim, mas não conhece toda a história. Então o servo de Esther saiu para falar com Mardoqueu. Mardoqueu sabia que essa batalha era grande demais para lutar sozinho. Ele sabia que, uma vez que o rei enviasse um decreto, não havia maneira humana de detê-lo. Assim, Mardoqueu não podia mudar a lei. Curvando-se a Amã e pedindo-lhe perdão, nada mudaria. Mas ele não deixou que isso o impedisse de buscar o Deus das impossibilidades. Mardoqueu pode ter sido esquecido pelo rei, mas havia um rei mais excelente que nunca o esqueceu, que nunca o deixará. Então ele jejuou e orou contra a injustiça contra o povo. E muito possivelmente Mardoqueu entendeu que o ataque veio de seus insultos a Amã. Mas Mardoqueu também não se escondeu, nem chorou em sua casa. Por ficar no portão do rei de luto visível, Mardoqueu esperava que outros reagissem. A capital persa já estava agitada com a perspectiva de uma raça inteira ser aniquilada. Mardoqueu talvez esperasse especificamente que as notícias de suas ações chegassem a Esté e Assuero. Quando ela tentou convencê-lo a trocar de roupa, ele disse que a ela que precisava procurar o rei para tentar usar sua influência para impedir tudo isso. Esté estava com medo, mas concordou em fazê-lo quando Mardoqueu a lembrou de que ela estava incluída na proclamação porque também era judia. Subtópico 2. Um obstáculo real. Por intermédio de ataque, Mardoqueu deixou Esté informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Esté respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história mortos no trono. A lei de estender o cetro de ouro era uma medida de segurança e controle no palácio real persa. O objetivo principal era proteger o rei de possíveis ameaças e garantir de que apenas pessoas autorizadas e previamente chamadas pudessem se aproximar dele. Ao estender o cetro de ouro, o rei demonstrava sua aceitação e permissão para que a pessoa se aproximasse, poupando-a de pena de morte. Essa prática ajudava a manter a ordem e a segurança no palácio, prevenindo acessos não autorizados que poderiam representar riscos ao monarca. Essa lei também refletia a estrutura hierárquica e o poder absoluto do rei, onde qualquer desobediência ou quebra de protocolo era severamente punida. Subtópico 3. Autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados nos livros de Esté. Dois de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi. A mansidão nos livra de muitos infortúnios e, quando atacados, Deus é a nossa defesa. Ele foi assassinado, o rei Assuero, em 465 a.C., como resultado de uma conspiração na corte liderada por Artabano. Assuero tinha aproximadamente 53 anos. Isso marcou um fim dramático e prematuro para seu reinado, que foi marcado por eventos significativos como a fracassada invasão da Grécia. A conspiração contra o rei Assuero foi um evento significativo na história persa. Artabano, um dos principais oficiais da corte, liderou a trama. Ele
conseguiu convencer o eunuco Asparmitres a ajudá-lo no assassinato. Ele acabou sendo assassinado pelo capitão dos seus guarda-costas, tendo reinado como rei da Pérsia por 20 anos. Aqui está uma foto atual, uma foto do túmulo de Xerxes I, ou seja, o rei Assuero. Acredita-se que a tumba de Xerxes seja a que está à direita das 4 tumbas em Naihash, Rustam, no Irã. Sua fachada é construída, esculpida na pedra como uma cruz recuada. A motivação de Artabano era provavelmente o poder e a influência que ele poderia ganhar ao remover Xerxes, Assuero, do trono. Após o assassinato, Artabano tentou colocar o seu filho no trono, mas seu plano foi descoberto. O filho de Assuero, Artaxerxes, foi ele que ficou no trono. Artaxerxes era filho de Assuero e de sua esposa principal, Amestris. Acabou assumindo o trono e ordenou a execução de Artabano e seus cúmplices. Essa conspiração é um exemplo clássico das intrigas, lutas pelo poder que eram comuns nas cortes reais da antiguidade. No livro de Esdras, do capítulo 7, versículo 1, Artaxerxes é mencionado como o rei que permitiu que Esdras liderasse um grupo de judeus de volta a Jerusalém para ensinar e aplicar a lei de Deus. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Tópico 2, Mardoqueu convence Esté. Subtópico 1, confiando na providência divina. Esté apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esté. Pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem do real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Se Esté não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento doutra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fizemos delas nossos ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Mardoqueu sabia que Deus será fiel às suas promessas e à sua aliança com o seu povo. Mardoqueu avisou que a identidade secreta de Esté não permaneceria em segredo por muito tempo. Se ela não dissesse nada, acabaria sendo exposta. Mardoqueu a faz lembrar quem ela realmente é, mesmo que esteja escondida no palácio. Vão descobrir que ela é judia. Mardoqueu está chamando-a a abandonar o seu conforto, a sua segurança, a sua facilidade de se identificar com o povo de Deus. Ela tem muito a perder ao escolher intencionalmente revelar sua identidade, especialmente agora. Vemos a mesma coisa com a história de Moisés. Ele estava na casa do faraó e escolheu se identificar com o povo de Deus, seu povo, em vez de viver uma vida de luxo e conforto com o faraó. Custou-lhe o exílio. Esté responde a Mardoqueu que ele não está totalmente ciente de tudo o que ele está pedindo a ela. Em uma monarquia, o rei governa. Seu prazer de desprazer significa vida ou morte, significa a queda ou ascensão de um povo, uma cidade ou uma nação. Esté manda dizer a Mardoqueu que já tinha 30 dias que ela não viu o rei. E o rei não está dormindo sozinho esses 30 dias, certo? Ela está dizendo que pode não estar na melhor posição com o rei. Se ele não liga para ela há um mês, então está dormindo por aí. Pode não ser o melhor momento para ter esse acesso sem avisar, começar a dizer a ele como administrar o império, especialmente já que violar as ordens do rei é exatamente o que fez com a última rainha. Tenho certeza de que ter uma rainha violando seus desejos pode não terminar como um simples banimento dessa vez. A única esperança para Esté é que o rei esteja de bom humor e estenda o cetro de ouro
para o alívio dela. Todo o plano gira em torno do estado emocional de um rei volátil. Embora o nome de Deus não seja mencionado, de onde virá a libertação além do Senhor? Esse versículo não está dizendo que é melhor Esté fazer algo ou Deus não o fará. Não, não é isso. Deus usará Esté ou usará outro meio. Em última análise, Deus salvará e trabalhará. A questão é: você quer fazer parte do plano de Deus ou perecer em posição com ele? O que Mardoqueu está dizendo é: Esté, você é a rainha, mas por baixo de toda aquela regalia de rainha bate um coração judeu. Você é do povo de Deus. Não pense que permanecendo em silêncio você pode evitar a perseguição, porque você não pode. Uma vez que a matança comece, vai ser muito difícil parar. Uma vez que as multidões comecem a matar os judeus um por um, eles começarão com pessoas comuns, mas Esté, eles vão acabar na sua porta e não vão parar de matar até que tenham matado todos os judeus, incluindo você e sua família. Não pense que sua posição, privilégio o isenta do que vai acontecer. Só porque você é a rainha, você não está fora de problemas. Você pode ser o último, mas você vai ser morta. Irmãos, Deus é soberano e seu plano de salvação para seu povo será cumprido. A questão é se queremos nos juntar ou nos esconder. Embora Mardoqueu quisesse que Esté agisse, ele colocou sua fé em Deus, não nela. Enfrentando a morte certa, ele agora confiava firmemente em Deus para cumprir as suas promessas ao seu povo. Subtópico 2. Primeiro Deus, depois o homem. Esté convenceu-se de que precisava agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esté procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Mardoqueu também diz quem é ela, e para mediar em favor do povo de Deus. Esté deveria ser a mediadora, a intermediária, a pessoa que traz paz em meio a conflito, que traz resolução nas diferenças, que cria um relacionamento favorável em meio à raiva e à tensão. Agora, como? Ela deveria usar sua dupla identidade como alavanca para o povo de Deus. Ela não era apenas judia, ela era rainha. Ela deveria usar seu status favorável com o rei para o benefício não apenas de si mesma, mas de outros. Olha que interessante. Dentro do livro de Esté, o nome Esté aparece 55 vezes, sendo 14 como rainha. Isso depois que ela se levanta e arrisca a sua vida. A grandeza não é um título dado, mas uma designação dada quando desistimos de nossas vidas pelos outros. Ela é chamada de rainha quando sua posição para o benefício de seu povo e não para si mesma. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Esté capítulo 4, versículo 16. A oração está implícita aqui nesse versículo. O jejum por si só é apenas uma dieta extrema que
realizaria nada. O jejum, no sentido religioso do Antigo Testamento, geralmente está relacionado a fazer um pedido a Deus. O princípio é que a importância do pedido faz com que um indivíduo fique tão preocupado com sua condição espiritual que as necessidades físicas desaparecem em segundo plano. Então, quando ela diz jejum nesse versículo, é óbvio que Esther está pedindo a todos que ela conhece que jejuem e orem. E mais, dizer também que esse foi um tipo mais estrito de jejum. Em primeiro lugar, um dia normal de jejum para o judeu era um período de 12 horas, do nascer do sol ao pôr do sol. Depois do pôr do sol, eles podiam comer. Mas aqui Esther pede 3 dias e 3 noites. Por 3 dias, ela e outras pessoas oraram e jejuaram. Suas empregadas, suas servas, muito provavelmente teriam sido outras meninas judias que se juntaram a ela a essa oração. Deus chamou também a igreja para um tempo como este. Este é o momento. Este é um momento decisivo na história da igreja. Também nos colocou em posição de ser usados por Deus de uma maneira especial para um tempo como este. Devemos aprender com isso que não há segurança neste mundo, nem mesmo para os ricos e poderosos. Subtópico 3. Confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através de um jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a morrer, pereço. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Em nossos dias, são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Irmãos, Deus sempre cumprirá seus propósitos de uma forma ou de outra. Mesmo nossa desobediência não o impedirá. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Quanto mais você tem que responder. Quanto mais Deus lhe deu, maior será a sua responsabilidade de usá-lo para o seu reino. Orar é o passo mais importante que alguém pode dar antes que qualquer tipo de tarefa. Um evento ou um programa ministerial deve ser bem orado e bem planejado. Antes de tudo, a oração é o primeiro passo para a vitória. É o passo de Esther, que Esther e Mardoqueu deram. É o passo que muitos homens e mulheres ao longo das páginas das Escrituras deram para tudo. Todos precisam contra eles. No final, devemos fazer o que Esther fez, jejuar e orar e buscar o Senhor para que, quando chegar a hora, possamos fazer a coisa certa, a coisa difícil, a escolha difícil que está ao longo do caminho da obediência de Deus, deixando os resultados com Ele. Esse é o verdadeiro significado de se eu perecer, pereço. Essas são palavras solenes de fé ditas por uma mulher que colocou sua vida nas mãos de Deus. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: antes de se dirigir ao rei, Esther conclamou um jejum pela causa. Tópico 3. O plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Subtópico 1. A prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse, vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso, Esther se preparou espiritual e emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs suas vestes real e foi ao palácio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudência e precipitações podem levar a prejuízos Esther havia sido soberanamente colocada no lugar
pelo Deus de seu povo, com o propósito de frustrar o plano maligno de Amã de erradicar os judeus. O problema muito real de Esther que ela enfrentava era que havia um decreto oficial de que, se ela se aproximasse do rei sem ser convidada, seria uma prerrogativa executá-la pela presunção, ou ele poderia inclinar o cetro como sinal de que ela foi perdoada pela impertinência e bem-vinda para se aproximar. Mas sua fé, defesa do que é certo, não veio sem custo, sem rejeição, sem perseguição. Repetidamente, nas Escrituras, diz que aqueles que permanecem fiéis à palavra de Deus serão perseguidos e deturpados. Você está sendo perseguido? Vivemos em uma sociedade muito tolerante, mas Jesus Cristo era realmente muito intolerante quando se tratava da salvação das coisas de Deus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Garanto que a você que, se você começar a dizer às pessoas em nossa sociedade tolerante, que só existe uma maneira, elas rapidamente se tornarão intolerantes com você. Se você começar a defender o que é certo de acordo com os padrões bíblicos em nossa igreja, em nossa família, em nossos bairros, em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação e em nosso mundo, novamente, garanto que você receberá algumas críticas, será caluniado, será perseguido. Sua vida pode ficar em perigo, como muitos dos salmos, como Mardoqueu e Esther, como Cristo. Subtópico 2. Estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esté e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é tua petição? Até metade do reino se te dará. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão. Então, a cena que vemos agora é Esther se aproximando do pátio, entrando pela sala do trono. Deve ter sido um momento tenso. Os segundos que ela esperou para ver se o rei estenderia o cetro para ela e daria boas-vindas à sua beleza, em sua presença. Quando Esther entra e vê o rei receptivo, que ela não morreria, nossa, deve ter sido um alívio. Mas Assuero, ele sabe que deveria ter um motivo muito importante para ela ousar se aproximar dele. E ele a tranquiliza de seu favor, prometendo-lhe até metade do reino. Provavelmente um exemplo de cortesia oriental, ou seja, do Oriente Médio, que não deveria ter tomado muito, não deve ser tomado muito literalmente. A resposta de Esther não é implorar imediatamente por seu povo. Em vez disso, ela convida o rei Amã para um banquete que ela preparou para aquele dia. Dada a presunção de sua entrada, ela pode não ter considerado um bom momento para agravar o problema, possivelmente perturbando o volátil rei ao revelar que ela, a sua esposa e rainha, por todos esse tempo, não revelaram a sua identidade nacional a ele. Também pode ser que ela não quisesse revelar esse assunto diante de todos os funcionários reais que estavam em volta, que provavelmente estavam ali presentes, né? Mas por que convidar Amã para um banquete? Muitas sugestões foram feitas para deixar Assuero com ciúmes, talvez para que a reação de Amã quando Esté o acusasse para revelar a culpa. Talvez Esté tenha agido de acordo com as melhores tradições de seu povo, confrontando Amã face a face em vez de falar pelas costas. Assuero percebe que Esté não arriscou sua vida por um mero banquete, e ele provavelmente entendeu que ela preparou o banquete para evitar discutir o verdadeiro motivo diante de todos os seus funcionários. Subtópico 3. Em sintonia com Deus.
As circunstâncias narradas no livro de Esté nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esté agiu com cautela, apenas o convidou para o banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esté. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esté convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esté em todos os detalhes. Esté sabendo que Assuero adorava uma festas, né? Ele adorava. Esté convidou para um banquete para homenageá-lo, ele e a Amã. Ela se absteve de revelar a trama de Amã nesse primeiro banquete, mas pediu que Assuero e Amã viessem a um segundo banquete no dia seguinte. Na refeição, então, o rei pede a ela sua petição real, mas ela demora, convidando os dois de volta para o segundo banquete no dia seguinte. O que, surpreendentemente, o rei não questiona. Quando Esther aceitou a tarefa de Mardoqueu, que Mardoqueu apresentou, ela concordou em embarcar na missão impossível. Esther tem que seguir um plano que desferirá um sério golpe no orgulho do rei. Não é uma coisa inteligente de se fazer a um rei orgulhoso e mesquinho. Verdadeiramente uma missão impossível, ou quase impossível. Como vemos em Esté 4, o rei e a rainha normalmente não jantavam juntos, pois já haviam se passado 30 dias sem que eles estivessem juntos. E quando o faziam, era apenas em ocasiões especiais. Além disso, os reis persas eram muito protetores com suas esposas e normalmente só permitiam que os eunucos interagissem com as mulheres. Para Amã, ser convidado como convidado especial para tal refeição foi uma honra e um privilégio especial para ele. A mãe está tão animado que mal se aguenta. Mas quando ele vê Mardoqueu, ele sente que a única coisa que o impede de ser feliz completamente é Mardoqueu. A sua vaidade lhe causou tanto ódio por Mardoqueu que ele não conseguia apreciar como as coisas pareciam estar indo bem para ele. Claro, nesse caso, as coisas não estavam indo tão bem quanto ele pensava. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. A conclusão na revista nos diz assim: confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle, só a ele glória. Amém? Glória a Deus. Mais uma lição concluída. Amém? Então, sempre preste atenção, professor. Não avance a história para que você não entre na próxima lição, ok? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.